Olá, boas, tudo bem? Meu nome é Reinaldo Zerra e esse é mais um vídeo aqui do meu canal. Tô fazendo um atrás do outro porque eu preciso otimizar o meu tempo. E vamos lá, o tema de hoje, vocês já viram no título, é sobre criatividade. E eu sei que isso às vezes é complicado pra caramba. E no final das contas sinceramente, eu acho que todo mundo é criativo. A gente usa a nossa criatividade para várias maneiras diferentes e de várias formas diferentes. Então não sai daí, depois da vinhetinha a gente vai falar sobre isso. Valeu! Olá, boas, voltei. Esses dias eu tava pensando que, eu não sei como é que vocês são, mas às vezes eu tenho um bloqueio realmente criativo. E quando eu falo bloqueio criativo é assim, eu não consigo pensar em nada. Nada. Sabe o que é nada? Nada. Eu fecho os olhos, não vem uma cor na minha cabeça, não vem uma frase de efeito, não vem absolutamente nada. E aí depois eu também comecei a me lembrar que, na verdade, pra mim, e eu acho que pra você também pode ser assim, a criatividade, ela é quase um músculo, digamos assim. É um músculo que tem aqui dentro da minha cabeça, dos meus neurôniozinhos, eles estão se exercitando para a criatividade acontecer. E se você, de repente, sei lá, você trabalha com educação física, você, sei lá, fisiologista, alguma coisa do gênero, se você trabalha com isso, o personal trainer, essa galera, você sabe, todo mundo sabe que pro músculo crescer, ou se desenvolver, ele precisa se exercitar, ele precisa ser exercitado, ele precisa ter alguma coisa ali para ele poder acontecer. Bom, isso pelo menos é o que eu acho. Eu não trabalho com isso, mas é o que eu acho. E a criatividade, por incrível que pareça, ela também pode ser exatamente isso. Você pode exercitar na sua cabeça pensamentos e brincar com os sentidos, etc., para que a sua criatividade ela possa ou florescer, ou de repente aumentar, ou até tentar ficar ali no dia a dia mesmo. E aí eu comecei a pensar sobre coisas que eu faço e que eu acho que podem ajudar, de alguma maneira, você também a exercitar essa história da criatividade. Ou seja, a tentar manter a cabeça mais aberta com relação às coisas que a gente vê, com relação às coisas que a gente faz. Então, vamos começar pela minha primeira dica. Ache um hobby criativo. Toda vez que eu penso nessa história de hobby criativo, é muito engraçado porque assim, tudo bem que eu sou um cara extremamente ansioso, mas eu tenho muito hobby criativo. E eles basicamente se encontram na parte de arte, na parte de design, ou seja, eu gosto de pegar o meu iPad e ficar desenhando, eu gosto de estar aqui no meu computador e ficar no Photoshop fazendo montagem, colagem de coisas. E quando não é com relação... agora que eu lembrei também, e fotografia, claro, fotografia também entra como hobby criativo. Eu gosto de pegar essa câmera e de sair por aí, mas, sabe, de ver as pessoas no meio da rua, fotografar e tal. E isso tudo com relação à imagem. E aí, quando o assunto também é, de repente, um outro sentido, que é a audição, eu gosto de música. E quando eu falo hobby criativo com relação à música, vocês não vão acreditar, eu fico às vezes baixando um programinha de graça, como fazer música eletrônica, fazer não sei o que, tocar piano online, eu gosto muito disso. E toda vez que eu paro um dia, que a minha cabeça tá uma merda, que tá tudo um lixo, pra desenhar, pra fazer uma colagem, pra tentar criar uma música, a minha cabeça, ela abre. Segunda dica pra tentar atiçar isso daí. Cara, assiste mais filme, assiste mais série, documentário, seja o que for. Hoje em dia o que não falta é opção. Netflix, você tem coisa pra caramba pra ver lá. HBO, Prime, Disney. Assista série, assista filme. A mesma coisa também funciona pra mim. Às vezes eu tô, sei lá, aqui no computador, ou tô lá na sala, assistindo TV passando, assim, sabe? E quando eu paro pra assistir alguma coisa que seja inspiradora pra você, e inspiração não tem a ver com coisa muito clássica, ou coisa muito rebuscada, ou muito, sabe, assim, sei lá, se você quer assistir um filme da Marvel, que é muito legal de ação, tem várias coisas coloridas, explosões, etc., assista. Se você quer ver um filme de terror, eu sou super fã de filme de terror, assista o filme de terror. Se você quer ver, sei lá, um romance, se de repente uma história de romance, ela vai te lembrar alguma coisa e vai aquecer seu coração, e quando você aquece seu coração, ele fala com a sua cabeça, e seu cérebro explode de criatividade, faça isso. Olha, quer ver outra coisa? Terceira dica, conheça pessoas. Parece maluquice isso, mas é sério, quando eu falo conhecer mantenha um diálogo, converse com pessoas, porque a conversa sabe como é que é, né? A conversa não parte só de um. Eu sei às vezes que eu falo demais, eu falo mais do que todo mundo, mas
Eu gosto de conhecer pessoas, eu gosto de sentar, falar, ouvir e tentar imaginar como que aquela pessoa passou por aquilo, por que ela fala daquela maneira. Eu fico imaginando um monte de coisas da vida dela. Quando a gente conhece pessoas, quando a gente tem essa troca de informação e de vida e de experiência e de gostos e de, sabe assim, de música, de arte, de cinema, de tudo, a gente faz um exercício também criativo, porque a gente começa a pegar uma coisa chamada referência. Aliás, referência é a principal fonte de criatividade. Seja nos filmes, como eu falei na outra dica, cinema, nessa parte toda de cinema, num hobby criativo. Quando a gente tem referência, a gente começa a crescer muito mais na nossa criatividade. Então, essa é a terceira dica. Conheça pessoas. Mais uma dica boa sai da rotina. Quando eu falo rotina, por exemplo, isso eu percebo muito, isso é uma coisa muito pessoal, assim. Sei lá, vamos supor, eu tenho um trabalho. Aí eu vou e volto pro trabalho sempre no mesmo caminho, sempre faço as mesmas coisas. Não faz isso. Tenta mudar um pouco. Sei lá, se você vai de metro pro trabalho um dia, volta, sei lá, de autocarro, ou volta de elétrico, ou táxi, ou divide um táxi também com os amigos, ou volta a pé, se você morar, sei lá, em um raio de 3 km, 2 km. Volta a pé, começa a mudar um pouco a rotina. Quando a gente muda a rotina, a gente começa a ter um outro olhar sobre os lugares que a gente vai. A gente começa a perceber outras coisas, sabe, assim. Eu lembro, hoje mesmo, por exemplo, eu fui passear com o Francisco, é muito engraçado. A gente sempre faz, geralmente, o mesmo percurso. Falei do Francisco que ele já tá andando pra cá, tá vendo a patinha? A gente geralmente faz uns percursos muito parecidos aqui, quando a gente anda pelo bairro. E hoje, por acaso, eu decidi fazer um diferente, que eu tinha que passar numa papelaria também e tal. E aí, sempre que eu mudo o caminho, eu gosto sempre de olhar para os lugares, olhar para os prédios e olhar para o comércio. Por acaso, eu descobri hoje que tem um lugar novo aqui, uma cafeteria nova, que depois eu posso passar lá. Às vezes, o caminho que você vai fazer diferente é um grafite novo que você vai ver na cidade. E é um grafite super colorido, que vai dar aquele punch no teu olhar e tal. Às vezes um caminho novo que você faça é alguém que você possa vir a conhecer. Um caminho novo que você vai fazer saindo da rotina é um restaurante que você pode vir a conhecer. É de repente uma galeria nova que abriu. De repente você pode dar de frente para um cinema e de repente você quer ver um filme naquela hora. Sai da rotina, que isso também ajuda na criatividade. Olha, outra coisa que ajuda também muito. Seja uma pessoa curiosa. Não tô falando que tem que ser fofoqueiro. É curioso. Curioso do tipo, você vê uma coisa na sua frente. Tenta se perguntar daquilo, sabe assim? Sabe, se você vê um filme e caramba, o filme de repente é um filme que fala sobre lugares. Eu sou uma pessoa muito maluca, mas muito maluca mesmo. Eu sou do nível de... Eu tô assistindo alguma série, algum filme e de repente, sei lá, eles falam de, não, porque agora a gente vai sair da cidade tal e vou pra cidade tal. Às vezes eu paro o filme no meio do caminho, entro no Google Maps, vejo o mapa da cidade, vejo como é que é a cidade, onde que eles foram, onde que eles vão, porque eu sou curioso e eu acho que a curiosidade ajuda muito a gente na hora de ser criativo. Porque quando a gente tem curiosidade, adivinha o que acontece? A gente começa a saber das coisas e a gente começa a ter mais referência. Eu acabei de falar dela antes e falo de novo aqui. A curiosidade deixa a gente com mais referência. Quando a gente tem mais referência, a gente tem mais poder de criação, poder de ser criativo. E olha, a última dica, eu acho que é a dica mais fácil de todas. Contemple o que você vê. Cara, um dia senta numa praça. Eu adoro fazer isso, principalmente quando eu viajo. Eu adoro sentar numa praça, olhar pra todo mundo que tá passando. Eu, às vezes, tô fumando meu cigarrinho, tomando um fino, que é o chopp lá no Rio, ou tomando um vinho, mas tem que ser branco, que vinho tinto eu não bebo. E aí eu vou e eu olho as pessoas passando. E é aquilo que eu tava falando. Eu fico imaginando o que tá acontecendo na vida delas. Às vezes eu só olho pra cima, é uma árvore bonita que tá florescendo por causa da primavera. Ou de repente tá na época de outono com aquelas folhas todas no chão. Contemple o que você vê. É um carro bonito que de repente você viu passando no meio da rua. E que você de repente, nossa, que bonita aquela cor, ou que design foda. Ou de repente é um grafite que você encontra no meio da rua quando você sai da rotina. Contemple mais o que você vê. Porque quando você contempla, quando você para e você percebe as coisas que estão ao teu redor, você começa a ter mais o quê? Informação. E quando você tem informação, você tem de novo referência. O nome desse vídeo podia ser referência, inclusive. Porque não tem nada mais importante para exercitar a criatividade do que você pegar referências. Referências de tudo quanto é canto. Porque quando você tem muita referência e você vai criar uma coisa, você pega partes
daqueles fragmentos de coisas que você já viu e que você já experimentou, que você já sentiu o cheiro, o toque, tudo, e você cria alguma coisa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Eu quero seguir uns vídeos mais ou menos nessa linha de poder falar sobre essas coisas e tal, que são coisas que eu gosto de fazer. Obviamente, como sempre, não esquece de dar o seu like, subscreve ao canal, eu quero chegar aos 1000 subscribers, eu tô com mais de 660 agora, eu quero crescer mais, sotaque de Portugal, crescer mais, e é isso, até o próximo vídeo, e obrigado por ter assistido, tchau, tchau.